Descubra o país mais jovem do mundo, onde também é possível andar sem roupas. Montenegro, localizado na Europa, na região dos Balcãs, compartilha um passado comum com outras nações, como Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Sérvia, na antiga Iugoslávia. Após o desmembramento da Iugoslávia e a subsequente independência dessas nações, Montenegro se uniu à Sérvia para formar um único país. No entanto, a independência de Montenegro foi alcançada em maio de 2006 por meio de um referendo, tornando-o o país mais recente do planeta. Ao longo de sua trajetória histórica, Montenegro experimentou períodos de autonomia em relação ao Império Otomano na região dos Balcãs. Sua independência foi oficialmente reconhecida pelo Tratado de Berlim de 1878, que também conferiu independência à Bulgária, Romênia e Sérvia no ano de 1910. Em 1910, o príncipe Nicolau proclamou-se rei, mas o reino de Montenegro perdurou por apenas 8 anos. Após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, Montenegro foi absorvido pelo Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que posteriormente evoluiu para o Reino da Iugoslávia em 1929. Durante a Segunda Guerra Mundial, os guerrilheiros liderados por Tito encontraram refúgio nas montanhas de Montenegro, após a libertação da região. Em 1944, Montenegro se tornou uma das 6 repúblicas que compunham a República Socialista da Iugoslávia. No início dos anos 90, a Iugoslávia se desintegrou, com 4 repúblicas declarando independência, enquanto Sérvia e Montenegro mantiveram uma nova federação com predominância sérvia. Em 1992, um referendo favoreceu a união com a Sérvia, embora sob condições de votação desiguais. A partir de 1996, o governo montenegrino, liderado por Milo Đukanović, iniciou uma política de independência da Sérvia, adotando o marco alemão e posteriormente o euro como moeda oficial. O governo passou a promover uma política pró-independência, embora os referendos sobre a independência tenham sido adiados em 2002. Em 2003, um novo acordo de cooperação foi assinado entre Sérvia e Montenegro, com o apoio da União Europeia. A Iugoslávia foi oficialmente dissolvida, dando lugar à Sérvia e Montenegro, com planos de realizar um referendo sobre a independência até 2006. Finalmente, a independência de Montenegro foi alcançada em maio de 2006 por meio de um referendo, onde 55% dos votos determinaram a separação da Sérvia, tornando Montenegro o país mais jovem do mundo. Esse evento notável também teve repercussões no campo esportivo, durante a Copa do Mundo de 2006 da FIFA, onde a Itália conquistou o título. Montenegro e Sérvia competiram como uma única equipe, apesar de terem se separado apenas um mês antes, devido às datas dos jogos. Após o fim da Copa do Mundo, as federações das duas nações separaram as equipes de futebol para futuras competições, representando cada país com seu próprio nome e brasão. Geograficamente, Montenegro faz fronteira com a Bósnia ao oeste, noroeste com a Croácia, sudoeste com a Sérvia ao norte e nordeste, e com a Albânia a leste e sudeste. Apesar das afinidades culturais com os sérvios, Montenegro sempre manifestou uma aspiração política autônoma, amplamente apoiada pela maioria da população. Essa busca pela autonomia política pode aproximar o país da União Europeia. Este país de pequenas dimensões possui uma área de 14 mil km² e uma população de apenas 650 mil habitantes, predominantemente cristã, embora também inclua uma comunidade muçulmana. Embora Montenegro ainda não seja membro da União Europeia, utiliza o euro como sua moeda oficial. Se você encontrar valor neste vídeo, por favor, clique no botão gostei, pois isso nos incentiva a criar mais conteúdo de qualidade para você. Agora, vamos analisar a situação econômica atual de Montenegro, que passou por um complexo processo de separação da antiga Iugoslávia. Atualmente, Montenegro lamentavelmente depende consideravelmente de recursos estrangeiros, uma vez que a produção interna é limitada, levando o país a importar uma variedade significativa de produtos de países vizinhos e diversas regiões da Europa. Em caso de eventual desinteresse da Europa por Montenegro, o país pode enfrentar sérios desafios econômicos. Portanto, a presença de investidores estrangeiros desempenha um papel crucial na economia montenegrina. Até o momento, a nação obtém grande parte de sua receita por meio do turismo e de empresas estrangeiras.
Entretanto, o setor bancário ainda está atrasado em relação a muitos outros países, com serviços bancários digitais menos avançados em comparação ao Brasil, e transações bancárias simples frequentemente requerem a visita a uma agência bancária física. No que diz respeito a questões tributárias, Montenegro aplica encargos fiscais, incluindo uma taxa de imposto de renda pessoal e empresarial variando de 9% a 15%. Em relação ao IVA, as taxas são as seguintes: 7% para serviços relacionados ao setor de turismo e produtos essenciais. Montenegro também aplica um imposto fixo de 15% sobre praticamente todos os tipos de renda. Para salários inferiores a 700 euros por mês, não há imposto sobre a renda, entre 700 euros e a taxa de 9%. Acima desse valor, é aplicada uma taxa de 15%. Vamos abordar o custo de vida. O aluguel médio de um apartamento padrão em Montenegro geralmente varia de 350 a 700 euros. É importante ressaltar que o valor pode variar de acordo com diversos fatores, como localização, mobília e condição do imóvel. Suponhamos que você encontre um apartamento padrão por 400 euros. As despesas com eletricidade para uma família de 2 ou 3 pessoas giram em torno de 50 euros. Uma vantagem é que a água da torneira em Montenegro é segura para consumo, o que significa que não é necessário comprar água engarrafada. O custo médio da internet de alta velocidade e fibra ótica não ultrapassa os 20 euros. Além disso, despesas adicionais, como a taxa de aluguel e o imposto ambiental, somam no máximo 15 euros. Quanto à alimentação para 2 ou 3 pessoas, é crucial estar preparado para desembolsar, pelo menos, 300 euros por mês. Atualmente, o salário mínimo no país é de 530 euros, embora este valor seja comparativamente modesto em relação a outros países europeus. É importante notar que os custos de vida em Montenegro geralmente são inferiores à média europeia. Uma observação interessante é que, devido à abundância de bem-estar no país, as taxas de criminalidade são notavelmente baixas. Pode-se caminhar sozinho tranquilamente pelas ruas de Montenegro às 2 da manhã sem receio de zombarias ou roubos. Além disso, o país carece de agitação, o que significa que não há congestionamentos no tráfego, evitando desperdício de tempo em engarrafamentos. Dado o tamanho do país, a frota de veículos é modesta, e encontrar estacionamento não é um problema. Não há necessidade de se submeter a viagens de ônibus de 2 dias para cruzar o país de ponta a ponta. Em questão de horas, é possível chegar a qualquer lugar em Montenegro. No que diz respeito à língua, o montenegrino é o idioma oficial do país. Além disso, se você estiver familiarizado com sérvio, bósnio, albanês ou croata, pode viver tranquilamente no país utilizando esses idiomas, uma vez que todos têm raízes na cultura eslava do passado. É importante observar que o inglês não está incluído nessa lista, o que pode surpreender ou decepcionar alguns visitantes. A maioria dos habitantes tem um domínio limitado do inglês, o que é especialmente evidente em instituições governamentais, onde a comunicação em inglês pode ser desafiadora. Quanto à religião, a população de Montenegro mantém uma forte ligação com as crenças religiosas. Enquanto caminha pelas ruas e vielas desse país, é comum avistar igrejas em abundância. Apesar da presença de muçulmanos e católicos, a nação é predominantemente habitada por cristãos ortodoxos, formando a maioria. Os muçulmanos formam o maior grupo minoritário. A idade média da população montenegrina é de aproximadamente 30 anos, caracterizando o país como jovem em termos demográficos. A expectativa de vida média no país é de 73 anos para homens e 78 anos para mulheres, superando a média global de 68 anos. Além disso, os habitantes não são adeptos do consumo excessivo de álcool, considerando isso uma questão de orgulho, e não apreciam pessoas que exageram na bebida. Em outras palavras, aqueles provenientes de nações como Lituânia e Irlanda podem encontrar um ajuste desafiador em relação à postura desse país em relação ao álcool. Em resumo, Montenegro é um país fascinante para quem deseja viver na Europa sem os altos impostos de outros países europeus, sendo uma opção atrativa para nômades digitais e turistas perpétuos devido aos custos baixos e à facilidade de evitar a residência fiscal. Se já visitou ou planeja visitar este pequeno país, compartilhe sua opinião abaixo. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal.